Boa noite, gente. Deixa eu ver se. Boa noite, gente. Gente. Vai chamando o pessoal aí. Vou esperar um pouquinho pra gente começar. Quantas pessoas vão entrando. Boa noite. Boa noite, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre identificar padrões, quebrar padrões hoje. Vai chamando o pessoal. Vamos dar só um minutinho aqui, enquanto o povo não chega. Vou botar a música aqui. A gente vai dar um minutinho aí pro pessoal entrando. Boa tarde. Vai enviando, clica no aviãozinho, vai mandando para as pessoas que você conhece, que estão querendo reprogramar nessa quarentena, identificar padrões. Às vezes a pessoa, situações que estão se repetindo, a pessoa nunca nem se deu conta. Vai enviando aí. Chama o pessoal. Vou enviar aqui para chamar alguns. Chamar o pessoal para vir. Esperar mais 2 minutinhos pra gente começar. Boa tarde, Leinha. Vai enviando aí para todo mundo que você conhece, que tá querendo reprogramar nessa quarentena. A gente vai falar sobre identificar padrões e reprogramar nessa quarentena. Como quebrar padrões. Boa tarde para quem tá no YouTube também. A gente já vai começar. Mais um minutinho aí, dá tempo do pessoal entrar. Oi, tia, boa tarde. Vai enviando aí no aviãozinho para todo mundo que você conhece, que está precisando compreender mais sobre o funcionamento da mente, está interessado em identificar os seus padrões. Às vezes nem está interessado, mas você sabe que a pessoa está precisando, envia. Vamos chamar esse povo para aprender sobre a mente, como melhorar nessa quarentena. Vou enviar aqui, chamar mais algumas pessoas. Mandar um beijo à minha irmã preferida. Ai, Deus. Beijo, tia Regina e Vi. Ei, Lu, seja bem-vinda. Mas é a preferida, né? Única, mas é a preferida. Seja bem-vinda, Camila.
Leinha, chama o povo. Manda pra todo mundo aí, irmã. Vou chamar mais um povo aqui. Vamos aprender um pouco hoje sobre padrões, conversar a respeito de padrões. Ei, Chay, seja bem-vinda. Boa tarde. Vai enviando, chama o pessoal. Mais um minuto eu começo. Paz, Pastor Jairo, seja bem-vindo. A gente vai conversar um pouco hoje sobre identificar padrões, como quebrar padrões mentais hoje, compreender um pouco sobre o funcionamento da mente. Seja bem-vindo, Ismael. Envia aí para todo mundo que você conhece, que está precisando conhecer sobre a mente. Seja bem-vinda, Larissa. Vamos começar. Vamos começar a falar sobre identificar padrões hoje. Boa noite, gente. A primeira coisa que eu queria começar a falar com vocês é sobre o nosso funcionamento da mente. Então, a gente conhece hoje que a maior parte das nossas escolhas e as nossas decisões... Seja bem-vinda, Mayara. Vai enviando aí para todo mundo que você conhece, que tá precisando de... Poxa, eita, minha internet tá... A internet deu uma caída aqui, mas vamos nós. Sim, a maior parte das nossas escolhas são a nível subconsciente. Por isso que a gente precisa entender como que funciona a nossa mente, para a gente identificar qual é a nossa programação. Porque a nossa programação ela é formada até os 7 anos de idade. Então, para que a gente consiga identificar quais são os padrões que estão regendo as nossas escolhas, a gente tem que olhar para aquilo que tem se repetido, porque as situações, os eventos causadores iniciais que a gente fala, que formam as nossas crenças até os 7 anos de idade, vão determinar como que nós nos comportamos, como que nós escolhemos as coisas na nossa vida adulta. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar sobre identificar padrões é que cada um de nós temos várias versões de nós mesmos, né? Em uma pessoa só. Então, cada um de nós desperta uma versão no outro. E o outro também desperta. Então, se você for analisar nas suas relações, você não trata todo mundo de forma igual. Porque cada pessoa vai despertar uma versão sua. Do mesmo jeito que você vai despertar uma versão no outro. E eu tenho dito muito nesses dias, é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Identifique os seus padrões para você saber quais as situações têm se repetido e por que essas situações têm se repetido. Porque quando a gente não aprende, quando a gente não conhece quando a gente não conhece o nosso padrão para quebrá-lo e para mudar de comportamento, as situações vão se repetindo. E a gente vai atribuindo às pessoas, porque é muito mais fácil atribuir ao outro do que assumir que a responsabilidade é nossa e ter que mudar de comportamento. Então, eu preciso identificar qual a minha programação, o que está gerando esse meu comportamento. E a primeira coisa que eu queria compartilhar, uma das dúvidas que me enviaram foi como é que eu identifico o meu padrão em relação à figura masculina, à figura feminina. Minha amiga Mayara que está aqui comparecendo. A primeira pergunta que eu vou responder é a dela, porque quando eu preciso analisar a partir dos meus referenciais, qual é o meu referencial de figura masculina? Então, se o meu referencial de figura masculina é o meu pai, é o meu avô, é um tio, independente de quem for, mas identifique o seu referencial,
Porque se você teve um pai ausente, se você teve um pai presente, isso vai determinar suas crenças a respeito da figura masculina. Então a gente tende, a nossa mente funciona. Se eu tive o meu referencial masculino não foi confiável, eu tendo a generalizar isso. Então, homens não são confiáveis e eu vou tomando decisões e vou seguindo a minha vida a partir desses pensamentos. Seja bem-vinda, Tainá, Dani, meu colega Márcio, seja bem-vindo. Então eu tendo a generalizar e eu atribuo que homens não são confiáveis e a partir disso, se eu colocar 10 homens na frente dessa pessoa que tem uma crença de que homem não é confiável, ela vai escolher aquele que vai reforçar a crença dela. E aí você pergunta por que tantas pessoas repetem situações uma atrás da outra, mulheres que têm, ou homens que têm o dedo podre, porque a pessoa muda a pessoa, mas o perfil é o mesmo, a pessoa atrai sempre os mesmos tipos de pessoa, porque a culpa é sempre do outro, eu não quero mudar o meu padrão de pensamento. Outro exemplo que eu gosto de falar também é o padrão de não merecimento. Se a pessoa tem uma crença de não merecimento, ela sempre vai atrair pessoas que vão reforçar essa crença. Seja bem-vinda, Kaline, seja bem-vindo, Alberto. A gente está conversando sobre como identificar os padrões. A gente já falou sobre, em termos de como identificar o meu padrão a respeito de figura feminina e figura masculina. Olhe para o referencial e veja qual crença esse referencial criou em você. Se a sua crença de figura feminina, né? A gente falou da masculina em termos de confiabilidade, em termos de segurança. Se a sua figura feminina, se a sua mãe ou o seu referencial, boa noite, Alberto, boa noite, Paraguai. Se o seu referencial de figura feminina foi um referencial ruim ou um referencial bom, você vai atribuir isso às outras pessoas na sua vida. Então, homens que tiveram um referencial ruim de mãe, ele tende a refletir isso nas outras mulheres, a forma como ele trata a mãe, a forma como ele enxerga a figura feminina, se ele teve um trauma e a mãe dele não foi uma pessoa confiável, ou foi uma pessoa autoritária, ele tende a atribuir esse padrão e ele atrai isso que vai reforçar sempre a crença dele a respeito de mulheres. E aí, vamos para o de não merecimento, né? Se uma mulher tem uma crença de não merecimento, que ela não merece ser feliz, ou um homem que não merece ser feliz, você coloca 10 pessoas na frente dessa pessoa e essa pessoa vai escolher aquele que vai reforçar a crença dela. Então, só aparecem pessoas que vão reforçar que ela não merece ser feliz, que vão tratá-la mal, ou que não vão valorizá-la. E quando aparece alguém diferente desse padrão, ela refuta, porque ela não está acostumada. Você rejeita aquilo que não condiz com a sua crença. E daí identificar os padrões, quem eu estou rejeitando na minha vida, quem eu estou fazendo questão de aceitar, querendo segurar a todo custo. Porque tem a ver comigo, é muito mais comigo do que com o outro. Eu quero dizer, o outro não me valoriza, o outro não me quer, o outro não faz questão da minha presença. Oi, Lu, seja bem-vinda, Lé. Então, eu quero atribuir para o outro, mas é muito mais sobre mim. Quais são as minhas crenças que estão fazendo com que o outro haja assim comigo? Porque como eu falei no início, mas vou repetir agora para quem está chegando. Cada um de nós tem várias versões dentro de si. E cada versão nossa... Deixa eu ver. Então, por isso que sempre eu vi os mais velhos falando que quando for namorar um homem, veja como ele trata a mãe. A gente tende a refletir comportamentos, a gente tende a repetir comportamentos. Não é uma verdade absoluta, mas já ajuda bastante. Porque é o referencial de figura feminina dele. Então, ele vai querer ou, né, ter alguém semelhante, ou ele vai... Se ele se esse referencial dele não é bom, se ele não vê essa figura masculina como uma coisa boa, ele vai realmente atribuir a mulheres, tá? E voltando à questão do não merecimento, sim, nós temos várias versões de nós mesmos. E cada pessoa vai despertar uma versão da mesma forma que a gente desperta versões diferentes nas outras pessoas. Então, analise, porque ninguém trata todo mundo igual. E é uma coisa muito... Deixa eu ver... nesse caso, como você vê na teoria numérica,
autenticidade, somos a sombra de um contexto existencial. Eu acredito, como eu disse, que existem várias versões da gente. E cada pessoa vai despertar uma versão do outro. Eu acredito sim que a gente quebra padrão. E aí já vou adiantando que a gente quebra padrão identificando e mudando de comportamento. Então, se eu identifico que eu tô vendo sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de comportamento, ao invés de querer ficar com raiva da pessoa que me tratou mal, ou da pessoa que reforçou aquela crença em mim, eu tenho que identificar por que eu tô atraindo esse tipo de pessoa. Por que eu tô despertando esse tipo de pessoa para que eu mude. Eu tenho que me impor mais, eu tenho que ser mais flexível. Qual a crença que eu ouvi a respeito de mulher, de riqueza ou de homem? Porque tudo a gente vai ouvindo e a gente vai sendo construído as nossas crenças até os 7 anos de idade, de certo, de errado. E isso vai fazendo com que a gente vá reproduzindo comportamentos que por vezes a gente nunca parou para analisar por que a gente age daquele jeito. Por exemplo, filhos de pais autoritários. A criança sempre foi imposto à vontade dos pais sobre ela. Ela nunca teve a chance de questionar, porque questionar um pai autoritário é o mesmo que desrespeito. E essa pessoa cresce e ela não consegue dizer não para ninguém, porque quando alguém pedir algo para ela, se acionou a sua emoção, você já está a nível do subconsciente. E a pessoa vai agir de acordo com a programação. Para ela vai ser doloroso dizer não. Então, ela vai ter que passar pela dor das primeiras vezes até ela conseguir dizer aquilo de forma confortável, até mudar. Então, quando a gente fala de quebrar padrões, as primeiras vezes não é confortável, nenhuma mudança é confortável. Então, quando você identifica um padrão na sua vida, você tem que mudar de atitude e passar pelo processo enquanto não está confortável, porque às vezes é doloroso mesmo você ter que abrir mão de pessoas. No caso vamos falar de amizades, pessoas que atraem pessoas que vão te explorar, que só querem estar perto de você enquanto tem algo que você pode oferecer para essa pessoa. A partir do momento que você identifica alguém assim, você tem que se posicionar e não aceitar que essa pessoa permaneça na sua vida, para que você não repita esse padrão. Mas é doloroso, porque você vai ter que passar pela rejeição, você vai ter... Seja bem-vinda, Tiagueu, bem-vinda, Lucas, Bruno, Isadora. Então, quando você fala de quebrar padrões para mudar, é desconfortável no início, porque você está programado para agir daquela forma, você está programado para não questionar, você está programado para não dizer não. Então, as primeiras vezes vão ser desconfortáveis, até que o seu cérebro vai compreendendo que é possível agir diferente, que aquilo que está na sua programação não pode ser mudado. A gente tem um termo que a gente usa de neuroplasticidade. Você vai criando novas conexões a ponto que o seu cérebro se torna confortável nessa nova crença. Vamos falar, por exemplo, padrão de alcoolismo. Eu conheço uma pessoa que ela teve um pai alcoólatra. E aí, ela refutou sempre o alcoolismo, sempre refutou bebida. Mas... que aí a gente vai, depois, se você não assistiu, corre lá depois as regrinhas da mente, no meu feed, assiste, que o nosso cérebro, ele não compreende o não. Então, eu tenho que focar no positivo, porque se eu ficar focando, eu não vou me comportar dessa forma, eu não vou repetir esse comportamento dos meus pais, eu não vou atrair esse tipo de pessoa para minha vida. O seu cérebro não vai entender. Você precisa focar naquilo que você quer, a forma como eu quero agir. Então, eu identifico esse padrão de comportamento. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou focar que tipo de pessoa eu quero ser de agora em diante, que tipo de atitude eu quero ter. E é nisso que eu vou dar os comandos para minha mente, para que ela se comporte assim de agora em diante. Então, como eu estava falando a respeito do alcoolismo, sim. E aí, essa pessoa refutou alcoolismo a vida inteira. Mas como ela sempre pensou, eu não vou deixar uma pessoa dessa na minha vida, eu não vou me casar com alguém assim, eu não vou. E acabou se casando com alguém com problemas com álcool. Porque ela focou naquilo que ela não queria. Ela identificou aquele padrão, mas como ela não deu o comando da forma correta para quebrar, ela acabou repetindo. Então, identifique quais são os seus padrões familiares. Porque
toda família tem padrões de comportamento porque toda família tem as suas próprias crenças. Identifique qual é o padrão que está se repetindo na sua família e ao invés de pensar, eu não vou agir igual aos meus pais, eu não vou repetir os erros dos meus pais, pense naquilo que você quer. Pense naquilo que você deseja agir de agora em diante. Pense naquilo em quem você quer ser. E não parta para o outro extremo, porque tem pessoas também que falam, eu não quero repetir aquele comportamento e fogem completamente e não se permitem nem viver por medo de repetir o padrão. Não é ter medo, é você identificar aquilo que você quer, para você focar nisso, dali em diante. Outro padrão é as pessoas que se doam muito. E se dão, fazem tudo pelo outro e não tem nenhum tipo de retribuição. E isso é muito ruim, porque você vai atraindo esse tipo de pessoa que te suga, que te lesa, por vezes realmente você é até roubado em sociedades, etc. Porque você tem um padrão de que você é omisso, você tem medo da rejeição, você tem medo do que o outro vai te dizer, então você acha que você não pode realmente se posicionar, você tem medo ou por qualquer outro motivo. Então identifique esse padrão, por que essas pessoas, aí você quer ficar com raiva da pessoa, fulano que foi mau caráter, que me lesou, fulano que se aproveitou da minha boa vontade, foi ingrato, etc. Não, identifique você. Por que você tem permitido que as pessoas façam isso com você? Qual foi o padrão de comportamento que foi instalado aí na sua programação? De que você tem que ser bom o tempo inteiro, de que você tem que aceitar todo tipo de coisa, partindo para o lado religioso, né? Tem gente também que vai mudando de igreja achando que o problema são as pessoas, porque a gente quer atribuir para o outro. E aí você chega na outra igreja, no outro lugar, e você encontra pessoas que vão repetir o mesmo tipo de erro com você, o mesmo tipo de comportamento. Porque é sobre você, não é sobre o outro. E aí você sai do lugar querendo fugir daquele problema, fugir daquela situação, e você encontra ela de novo, porque você não aprendeu com ela. Você não mudou o seu comportamento, você não mudou a sua forma de pensar a respeito. Então a situação ela vai se repetir, porque é muito mais sobre mim. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar, eu tenho que mudar o meu padrão, a minha forma de agir, a minha forma de me posicionar. Pessoas que são inseguras. Então, existem alguns estudos que mostram que se você chegar num lugar e tiver 10 pessoas, de forma inconsciente, os cérebros que estão naquele lugar, eles se alinham para dizer quem é superior e quem é inferior. É um negócio que acontece. Então, identifique as suas inseguranças para que você trate, porque senão você sempre vai atrair pessoas mais seguras de si, e porque o seu padrão é de insegurança. E aí você deixa que outras pessoas tenham atitudes contra você. Quem nunca passou pela situação de que uma pessoa foi mal educada, te tratou mal várias vezes e você não consegue se posicionar, não consegue se defender? E vai acumulando aquilo ao ponto de que depois você quer xingar a pessoa, você quer tratar mal porque você atribui o problema àquela pessoa específica. Quando, na verdade, é uma mudança de comportamento seu. Você está sendo omisso ou você não está se valorizando o suficiente. É muito mais sobre nós do que sobre o outro. E aí vamos falar sobre quebrar padrão, porque a gente identifica os padrões, o objetivo é que a gente identifique para que eles sejam quebrados. Seja de relacionamento, sejam padrões familiares. A gente muda padrão identificando eles e a gente muda o comportamento. Mudando o comportamento a partir daquilo que eu quero. Eu vou dar comandos à minha mente que eu quero agir diferente a partir daquele momento. Se eu não identifico o meu padrão, eu não tenho como saber de onde eu vou começar. Então, analise quais situações têm se repetido na sua vida. Tem uma pessoa que eu conheço que ela entrava em lojas e toda loja que ela entrava, as pessoas que trabalhavam tratavam ela mal, ignoravam e ela ficava indignada. Queria armar o barraco e quebrar o pau porque a pessoa não estava cumprindo o papel dela. E
engraçado que era só quando essa pessoa entrava. Quando outra pessoa entrava, a pessoa, se eu entrasse junto com outra pessoa, chegava alguém pra recepcionar e eu falava, gente. E aí um dia eu falei pra essa pessoa assim, ou de recepção de hospital. A pessoa chegava e a recepcionista do hospital tratava ela mal e ela queria armar o barraco, queria fazer reclamação. E aí, um dia eu falei pra essa pessoa assim: quantas pessoas vão precisar te tratar mal pra você mudar seu comportamento? Porque é muito mais sobre você. Se você não mudar, sempre vai atrair o mesmo tipo de pessoa. Se a gente não muda o comportamento, a gente atrai o mesmo tipo de pessoa na nossa vida. Então, identifique quais situações estão se repetindo, porque se está se repetindo, conheceu também, pois lá. Se está se repetindo, é porque você não aprendeu com essa situação ainda. Então, identifique essa situação e escolha de que forma você quer agir dali em diante. E foque no positivo. Dê sempre comandos afirmativos para o seu cérebro. Dali em diante, diga: eu sou uma pessoa controlada. É sobre mim, não é sobre o outro. É sobre quem eu quero ser de agora em diante. É sobre que tipo de pessoa eu estou me tornando. Identifique e haja. Então, ter comando sempre a sua mente e sempre afirmações positivas. O seu cérebro ele não compreende o não. Se você focar no negativo, vai se repetir. E aí, me fala aí o que fez sentido. Eu tô aqui falando há um tempão. Sim, a procrastinação também entra. E é uma coisa que a gente precisa, né, dar comando pro nosso cérebro, que de eu ficar no agora e eu mudar de comportamento, sempre dando comandos positivos, de que agora em diante eu vou agir diferente, de agora em diante eu vou ir agindo condizente. Então, se eu identifico que eu tô correndo daquela situação, eu vou de encontro e falo, não, que aí nunca, não, Aisa, você vai fazer agora, porque agora você é uma nova pessoa e você não procrastina. Então, vai e age. Então, a gente tem que isso, um tratamento interno. Você tem que. Uma coisa que a gente tem que aprender para a vida. Converse com você mesmo sempre. E dê comandos à sua mente. Dê comandos positivos. Sempre afirmações positivas. E agir de acordo com o comando que você está dando. Selecionando sempre aquilo que você quer agir de agora em diante. Qual o padrão de comportamento que você quer ter de agora em diante. E aceitar, né? No caso de padrões de relacionamento, principalmente. De realmente selecionar as pessoas que você vai deixar ou não na sua vida. E reforçando, as primeiras vezes não vão ser fáceis, porque nenhuma mudança é fácil, é desafiador. Mas vale a pena e o seu cérebro ele vai compreendendo que é possível agir de forma diferente, que é possível ser diferente e que você decidiu ser diferente. Então é um processo. É um processo, mas vale muito a pena. Não, não é doida não, Rosângela. A gente tem que conversar muito com a gente, dar comandos para nossa mente. Exatamente. E aí, alguém tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Não é difícil não, Paty. É desafiador. É desafiador, mas vale a pena, né? Se a gente entende que as nossas escolhas vão construir as nossas vidas, a gente não dá para ser passivo quanto à inteligência emocional. Não dá para ser passivo, porque se você for passivo, você vai repetir padrões, você não vai tomar consciência e você não vai mudar. E vai continuar colhendo os mesmos resultados. É uma coisa que você pode observar que, enquanto filhos, a gente sempre tende a repetir situações dos pais, porque é o nosso padrão de crença. Então, a gente vai repetindo, mas se eu quero um resultado diferente, eu vou ter que ter atitudes diferentes. Desafiador. É desafiador. Lu, vou falar de novo como a gente faz para mudar, né? Então, a gente analisa, identifica o padrão que tu chegou um pouquinho depois.
Identifica quais as situações que têm se repetido, que tipo de pessoa você tem atraído, sempre analisando os seus referenciais. Qual o seu referencial de figura masculina e que forma você tem agido em relação aos homens? Porque a gente tende a generalizar. Então, se eu ouvir a vida inteira que o homem não é confiável, que eu não posso confiar nas pessoas, eu vou atrair pessoas não confiáveis para minha vida, mesmo de forma não consciente, né? E deixa eu ver outro padrão. No caso de relacionamento, se o meu padrão foi de um lar que tinha muita briga, muita confusão, o meu padrão de normalidade é esse. Mas se eu decido viver diferente disso, eu tenho que identificar e começar a dar comandos à minha mente daquilo que eu quero, do tipo de lar que eu quero viver, do tipo de vida que eu quero viver, do tipo de pessoa que eu quero ao meu lado. É interessante estabelecer pequenas metas para identificar exatamente, porque quando nenhuma mudança é do dia para a noite. Então, se eu estabeleço uma grande meta, eu acabo me frustrando. Então, no coach se fala muito a respeito disso, de estabelecer pequenas metas, né? A palavra fala também que a gente tem que crescer de glória em glória. Ninguém muda do dia para a noite. Se eu tenho um padrão de comportamento há anos, eu não vou mudar do dia para a noite. Então, é de pouco em pouco, até porque, como eu disse, as primeiras vezes são desconfortáveis, a mudança ela é desconfortável, mas vale a pena. Então, estabeleça pequenas metas e comemore. O seu cérebro entende toda vez que você conseguir agir diferente, você comemora as pequenas vitórias, porque o seu sistema de recompensa vai entendendo que aquilo é algo bom. A nossa mente funciona com condicionamento, então a gente vai se retribuindo cada vez que eu consigo uma vitória, cada vez que eu consigo agir diferente. Isso mesmo, Shelly. Mais alguma pergunta, gente? É isso mesmo, Rosângela. A gente às vezes demora para aprender, mas a gente aprende. É um processo. A vida é um processo de aprendizagem constante, de autoanálise também, como o Sá falou. A gente faz a meta, cumpre a meta, para depois dobrar, né? Para não gerar frustração e ansiedade. Porque se você estabelece uma meta muito grande, você não consegue. O assunto é identificando padrões, Padinha. Manda aí sua dúvida. A gente está falando sobre identificar padrões e reprogramar. A gente já falou sobre como identificar as figuras, identificar meu padrão de figura masculina, figura feminina e identificar os referenciais, a primeira coisa, e quais as situações que têm se repetido. Aí daí você identifica o padrão para você começar a agir diferente. E a gente falou sobre quebrar padrões que a gente quebra a partir, depois que eu faço a identificação do padrão, eu vou trabalhar dentro disso para quebrar, mudando o comportamento e dando comandos positivos para o seu cérebro, porque o seu cérebro não compreende o não. Então, eu tenho que dar sempre comandos positivos para o meu cérebro daquilo que eu quero. Porque se eu focar naquilo que eu não quero, então se eu vim de um lar abusivo e eu falo, eu não quero eu não quero confusão na minha casa, eu não quero briga, você vai atrair isso. Eu citei o exemplo da moça que não suportava bebida porque o pai era alcoólatra e ela refutou bebida a vida inteira e acabou se casando com uma pessoa com problemas com álcool, porque ela focou no negativo. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente quer. Quando estou diante de uma briga, o padrão seria ouvir? Em que sentido? Não entendi. Complementa a pergunta, por favor. Em que sentido? Do padrão de ouvir? Manda aí pra mim. Porque aí você tem que identificar qual que está se repetindo, no caso, né, das brigas. Qual é o padrão de briga e qual o padrão de comportamento que tem despertado a briga. E aí eu mudo o meu posicionamento. Eu vou reagir como? E depende do seu padrão, porque, por exemplo, para uma pessoa que teve um padrão de omissão a vida inteira, o padrão dele é de omissão. Então, para quebrar o padrão dele, ele vai ter que
agir para se posicionar. Então, ele vai ter que ter voz ativa na briga para quebrar o padrão. Diferente de uma pessoa que é quem está causando a briga e sempre explode com facilidade. Então, essa pessoa vai ter que identificar e ficar calado. E pensando, tá, o que eu preciso mudar para alterar o meu padrão de tolerância, ou que no caso das pessoas que ela atrai, né? Porque tem gente que, como eu falei no início, vou recapitular aqui para tu, que nós temos várias versões de nós mesmos. E cada pessoa vai despertar uma versão, do mesmo jeito que nós despertamos versões diferentes nas pessoas. E aí eu tenho que identificar o porquê que eu estou despertando, no caso, se foi o causador da briga, por que eu estou despertando essa versão na pessoa? E mudar a minha forma de agir. Ou sendo mais tolerante, ou mudando a minha forma de comunicar, porque a gente não aprendeu a se comunicar. E isso, às vezes a nossa comunicação é muito agressiva, e aí ao invés de conseguir negociar, eu desperto, eu quero ganhar no grito. Então eu tenho que analisar quais são as minhas habilidades de comunicação. Foca no positivo, isso mesmo, Paty. O padrão de alguém que começa a conviver pode influenciar o meu? Com certeza. Inclusive, a gente tem que identificar os nossos, porque às vezes a pessoa que tem um contágio social, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, a gente influencia um ao outro o tempo inteiro. E se eu entendo que o padrão do outro é mais positivo, justamente eu sabendo do meu, e eu vejo alguém que tem um padrão mais positivo, já tenho ali um espelho para como agir, né? Então eu vou inserindo esse padrão do outro na minha vida. Do mesmo jeito que pode ser um padrão negativo e eu tenho que identificar, saber os meus, identificar os do outro para saber se cabe ou não na minha vida. Porque a gente é influenciado o tempo inteiro, a gente influencia e é influenciado pelas pessoas que estão próximas a nós. Mais alguma pergunta? Vou botar aí mais 3 minutinhos, nós já temos quase 40 minutos aqui. Era um bate-papo rápido para que eu estou falando de identificar padrão e reprogramar nessa quarentena, e eu sei que muita gente nunca nem tinha ouvido falar a respeito disso, nunca tinha parado para analisar quais as situações que estão se repetindo na vida. Então posso buscar pessoas que admiro, os padrões para melhorar os meus deve. Pode, não só pode como deve, porque uma coisa que a gente precisa entender é que os referenciais que a gente tem dentro de casa, nem tudo é verdade. Isso foi uma coisa que abriu muito a minha mente quando eu saí de casa, e a gente acha que aquilo que a gente ouviu dos nossos pais e aquilo que a gente vivenciou dentro da nossa família é verdade absoluta para todo mundo. E não é. Então, a gente precisa começar a analisar os padrões das outras famílias e saber qual padrão que eu quero para minha vida. Porque nem tudo que eu aprendi dos meus pais, eu honro os meus pais, mas nem tudo que eu aprendi deles é verdade absoluta. E eu tenho que identificar e respeitar a verdade do outro, os padrões do outro, mas saber quais os padrões que eu quero na minha vida. Isso é muito importante. Seja bem-vindo, Rodrigo, Bina. A gente tá acabando, mas a live vai ficar salva, gente. Vocês vão ter 24 horas aí para assistir tudo do início. A gente conversou um bocado aqui. Mais alguma dúvida? Temos 2 minutos antes de encerrar. Só para esclarecer, Pedinhas, ficou claro para você? Eu respondi sua pergunta. Mais alguém? Alguma dúvida? Então eu vou encerrar por aqui. Foi um prazer. Boa noite a todos. Eu vou deixar a live salva. E aí, quem quiser assiste do início. E enviem para as pessoas. Compartilha com seus amigos que estão precisando saber mais a respeito. Foi um prazer. Boa noite.